Eu vou convidar agora a Cláudia Brandão. Cláudia Brandão está chegando aqui, editora-chefe do Jornal Cidade Verde. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Cláudia Brandão, aqui conosco também para trazer informações. Cláudia, nós vamos falar a respeito de dados que, infelizmente, não são dos melhores, mas que apontam também para, de certo modo, para a esperança. Deixa eu falar aqui desses números. Os casos confirmados da Covid-19. 34.156 casos já foram confirmados no Piauí desde o início da pandemia. 13.498 foram descartados, 128 mil testes rápidos aproximadamente foram feitos, 1.491 pessoas passaram pelos hospitais, tiveram alta depois do tratamento. 992 pessoas morreram. Cláudia, foram 32 mortes. A gente via numa sequência de 24 mortes dia a dia. Houve um crescimento, um pouco, 32 mortes. E a gente está se aproximando da triste estatística dos 1.000 casos de mortes, né, Joel? Infelizmente, nós chegaremos nessa marca, é inevitável, estamos aí no meio da pandemia, não há como, infelizmente, não há como contornar isso. Mas, Cláudia Brandão, essa sequência de 24 mortes por dia, nas últimas 24 horas, que agora foi superada com essas 32 mortes, coincidem com a de 3 de julho, que nós vimos aí com 36 mortes. Essa sequência de casos que em 24 horas estão ali gravitando em torno dos 30 casos por dia, indicam que a gente está num momento de platô, de chegada no topo da pandemia aqui no estado do Piauí? Sim, todos os números levam a crer que nós estejamos numa fase de estabilização da doença. E isso significa o quê? Os números estão mais ou menos se mantendo uniformes. Agora, a parte triste é que eles se mantiveram uniformes em um patamar alto, como você mesmo disse, né? Se tivesse estabilizado no patamar mais baixo, estaríamos mais tranquilos. Mas o que a gente está vendo é que nós ainda estamos perdendo muitas vidas. De ontem para hoje foram 2 médicos, Joelson, 2 médicos que estavam trabalhando na linha de frente, o doutor Lindomar Freitas, filho do saudoso psiquiatra do Meduna, né? Doutor Clidenor de Freitas Santos, e também de um anestesiologista que veio a morrer hoje, doutor Fábio, né? Então, além das perdas pelo Piauí todo, que a gente sente bastante por cada vida perdida, por cada família que sofre a dor do seu parente, ainda temos mais essas perdas de médicos que estão trabalhando com a doença, estão ajudando a enfrentar a doença. Então, fica ainda mais difícil porque as equipes vão se abatendo, né? É verdade, infelizmente, Cláudia Brandão. Nós vamos aqui a mais números da Covid-19. Aqui são os números gráficos, mostrando a linha de crescimento dos números de casos da Covid-19, que chegam aí a 34.156 casos no Piauí desde o início de março, e o número de mortes, que é representado aqui por essa linha preta. Número de mortes, 992 casos. Até aqui, 32 mil pessoas, 313 recuperadas da Covid-19. Temos mais informações a respeito dos leitos de UTIs, aí está a ocupação do número de leitos. E aqui vem as boas notícias, né, Cláudia? Tem caído o número de ocupação de leitos no estado do Piauí. São 138 leitos desocupados, 306 ocupados. Dos leitos de estabilização, 17 estão ocupados nesse momento, 51 livres para atender pacientes. Juntando os leitos de estabilização e os leitos de UTIs, nós temos 189 livres, 323 ocupados. Leitos clínicos, quase 481 livres, 528 ocupados. Eu diria que nesse tema aqui, Cláudia Brandão, o estado do Piauí e a cidade de Teresina, associada, claro, às cidades do interior do estado do Piauí também, fizeram um papel, ou têm feito um papel muito importante. De ampliação do número de leitos, porque você veja, não é porque estejam deixando de desocupar, mas como a gente vai ver aqui nesse gráfico abaixo, que você vai explicar na sequência, o número de ocupação tem crescido, aumentado, né? O que acontece é que cresceu também o número de novos leitos disponíveis, né? De novos leitos que foram colocados no estado. Exatamente. Essa mancha vermelha indica a quantidade de casos ou de pessoas que precisaram ou precisam de leitos de UTIs. E aqui, a mancha verde indica a quantidade de leitos que nós conseguimos botar para funcionar. Então, cresceu muito o número de leitos dessa linha verde que estava aqui, em direção aqui ao dia de hoje, ontem, 13 de julho, você tem uma quantidade de leitos realmente crescente no estado do Piauí, que garantiu atendimento às pessoas. E por fazer parte de um serviço essencial, os policiais militares, por exemplo, ficam mais vulneráveis a pegar a coronavírus, a nova Covid-19. Já foram 17 óbitos, 17 mortes de policiais militares por Covid. Para tentar diminuir o contágio,
a Polícia Militar do Piauí elaborou um protocolo para ser seguido. Vamos acompanhar. O capitão Lisboa voltou ao trabalho há cerca de 3 semanas. Ele e a esposa tiveram Covid. Como eu já via experiência em algumas pessoas, quando ela chegou para mim, eu não senti tanto medo. Só tive os cuidados, aqueles já que é de conhecimento de todos, do isolamento e o cuidado com a questão da imunidade, para que não baixe. Toda a corporação passou pelo teste do coronavírus. Essa semana deve começar uma nova rodada de exames, que vai abranger os militares da reserva, que pela própria idade estão mais suscetíveis ao vírus. Ontem morreram 2, o 2º sargento Juscelino Deodato da Silva e o 3º sargento da reserva Antônio Barroso de Souza. Com esses, já são 9 os militares da reserva mortos pela Covid. Entre os PMs da ativa, são 8 baixas. Um total de 17 policiais perderam a batalha. 72 militares estão em tratamento, sendo 7 em internação e 65 em isolamento domiciliar. 464 foram acometidos pela doença, 291 na capital, 173 em outros municípios. E 375 PMs, como o capitão Lisboa, já estão recuperados. Uma guerra que eles travam com responsabilidade e precaução. Então, o protocolo existe aqui na Polícia Militar, que é orientado para cada comandante aplicar até a sua tropa, onde basicamente ele fornece equipamento de proteção individual, né? Álcool em gel, máscara, né? Sanitização das viaturas e também dos quartéis, e orienta os policiais em caso de contato, né? Que tenha com alguma pessoa contaminada, ou mesmo familiar, né? Para que ele possa ser afastado do serviço. Muitos cuidados para tentar fazer com que os policiais também se sintam protegidos na sua missão, né, de enfrentamento à violência e, ao mesmo tempo, correndo o risco de contágio da Covid. E o caso deles é particularmente difícil, Joelson, porque eles estão lidando com pessoas que normalmente não têm nenhum compromisso com a preservação da saúde, estão expostos totalmente ao vírus, sem proteção, sem máscara, porque os bandidos não estão se preocupando com isso, não. Estão soltos, tendo contato junto com outras pessoas, abordam diferentes vítimas, estão juntos em reuniões. Sobra para o pobre do policial, né? Infelizmente, Cláudia Brandão. Cláudia, quero agradecer. Cláudia Brandão estará de volta daqui a pouquinho. Pois não, Cláudia? No Jornal Cidade Verde, eu já vou antecipar, Joelson, o que nós vamos trazer de novidade hoje no Jornal Cidade Verde, uma entrevista com a primeira voluntária brasileira a testar a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. É uma dentista de São Paulo, doutora Denise Abranches. E nós vamos entrevistá-la no Jornal Cidade Verde. Ela já testou a vacina que está sendo desenvolvida? São 2.000 brasileiros sim. Que estão sendo submetidos ao teste da vacina. Ela foi a primeira a ser selecionada para ser voluntária no teste dessa vacina que está sendo desenvolvida lá na Universidade de Oxford. Pode ser a primeira imune através de vacina. Assim nós esperamos. Essa é a boa notícia que a gente espera trazer para o nosso público, né? Que a vacina de fato funcione e que venha o mais rápido possível para imunizar a população. Tá, então, você não pode perder hoje no Jornal Cidade Verde a entrevista com a primeira mulher a receber a dose da vacina contra a Covid-19 testada pela Universidade de Oxford. Agora tem um detalhe, ninguém sabe se ela recebeu a dose certa ou se é o placebo, né? Porque só para o público entender rapidamente, Joelson, para fazer o teste é da seguinte maneira, você pega um grupo de 2.000 pessoas, metade recebe a vacina verdadeira, a outra metade recebe uma vacina contra a meningite. E os voluntários não sabem se eles receberam a vacina verdadeira ou a outra, né? Que é para poder fazer a análise dos dados. Não, mas eu acho que a dela foi de verdade. Tomara que sim, tomara que ela esteja imunizada. Tá certo, Cláudia Brandão, daqui a pouco no Jornal Cidade Verde.